louvar e agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que nós temos de estar na casa dele, porque bom é o Senhor e infinitas são as suas misericórdias nas nossas vidas. Louvar a Deus pela vida do Douglas, da Vanessa, do Matheus, que estavam ali. Até perguntei para eles, falei, Senhor, e o Brasil? Está no mesmo lugar? A Vanessa falou, está meio torta assim. Isso aqui de longe a gente tem acompanhado, mas louvado seja Deus pela vida de vocês, que vocês foram lá, voltaram e aqui estão para glorificar o nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria de compartilhar de uma leitura. Os irmãos se encontram no livro do Doutor Lucas. Lucas capítulo 22 é uma passagem muito conhecida. Lucas capítulo 22, como o Eliabe falou, a gente não está muito bem da garganta, está com a garganta um pouco ruim, mas se acaso falhar aí, os irmãos perdoem, tá? Lucas capítulo 22, do versículo 54 ao versículo 64. Acompanhe comigo essa leitura, que tenho certeza absoluta que em algum momento da tua caminhada cristã, ao longo da tua caminhada cristã, da tua carreira cristã, você já tenha se deparado com esse texto, mas vamos ver o que o Senhor queira falar conosco nessa noite, tá bem? Acompanhe comigo, por gentileza. A epígrafe diz assim: Pedro nega conhecer Jesus. Verso 54. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estavam todos sentados. Assentou-se Pedro entre eles. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estavam todos sentados. E assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse aos olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém, ele o negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, eu não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito antes: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo. E vendando-lhe os olhos, feriram o rosto e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza-nos quem é que te feriu. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nessa noite nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Pai, o Senhor é Deus bom, o Senhor é Deus zeloso, o Senhor é Deus fiel, e o Senhor é Deus que não abandona os seus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor nunca precisou de homem algum para falar com a sua igreja, muito menos o Leandro, mas eu creio que nessa noite o Senhor vai me usar como canal de bênção, como tua ferramenta para falar com a tua igreja. Deus, mais uma vez, seja conosco, manifeste a tua glória no meio do teu povo, Deus. Deus, que o Senhor venha vir para curar. Deus, que o Senhor venha vir nessa tarde, no início de noite, para salvar. Deus, que o Senhor venha vir para restaurar. Pai, nós te agradecemos por esse período que nós louvamos e entoamos o teu santo e valioso nome. Mas nesse momento nós queremos te entregar as tuas mãos, a tua palavra. Deus, que eu venha ser canal de bênção para a tua igreja e fala, Pai, através da minha boca. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, todos nós, em determinado momento, já ouvimos aquele velho texto que diz assim, aquela velha frase que diz: Pedro negou Jesus. Verdade. A Bíblia fala, nós acabamos de ler um
um texto que afirma isso, que declara que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Mas vou falar eu, Leandro, tá? Na minha hipocrisia, às vezes na minha autoestima muito grande, eu falo assim, não, Pedro fez isso, mas eu não faço. Eu não nego a Jesus. Se você parar para ler um pouquinho o que diz Mateus capítulo 26. Mateus 26, 35. Coloca, por favor, Mateus. Mateus capítulo 26, 35. Vamos acompanhar alguns textos bíblicos. Olha o que diz. Disse-lhe Pedro, ainda que seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Irmãos, nós estamos falando aqui de uma passagem, de um trecho bíblico ao qual Jesus, após comer, após ceiar com eles, fala assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Um alerta. Pode falar, Senhor, pode falar. Quando ferirem o pastor, todas as ovelhas do rebanho se dissiparão. Em outras palavras, Jesus Cristo estava dizendo que, olha, no momento que me prenderem, no momento que eles me levarem preso, todos vocês vão se escandalizar de mim, todos vocês vão se afastar de mim. E o que foi que Pedro falou? Não, eu não, Senhor. Eu, Pedrão, eu que andei por cima das águas com o Senhor, eu que antes era um pescador que estava lá, o Senhor foi lá e me resgatou. Eu vou negar o Senhor? De maneira alguma eu vou fazer isso com o Senhor. Mas o Senhor falou assim, tu também. E ele falou assim, ainda que seja preciso morrer, eu vou contigo. Eu morro com o Senhor, mas isso eu não vou fazer, que é negar. Irmãos, como eu comecei falando, talvez eu, Leandro, em algum determinado momento, com o meu alto ego suficiente, falando assim, não, eu não nego a Jesus. Talvez eu e você não tenhamos negado Jesus, como Pedro fez, com as nossas próprias bocas. Mas às vezes nós negamos a Jesus com as nossas atitudes. Como assim que eu posso negar a Jesus com as nossas atitudes? A nossa irmã Maria já falou aqui. Às vezes eu não dizimo, às vezes eu não oferto na casa do Senhor, às vezes é para falar do amor de Deus para o meu vizinho, às vezes é para falar do amor de Deus para o meu companheiro de empresa, e eu com medo, eu não falo. Deus, deixa eu te falar uma coisa, isso é uma das formas que você está negando Jesus na sua vida. Isso é uma das formas de nós negarmos a Jesus nas nossas vidas. Quantas oportunidades nós temos de falar que Deus é bom, que infinito é o seu amor na nossa vida, e nós não falamos. Tinha um certo irmão na nossa igreja que falava o seguinte, que a maior pregação que ele podia oferecer para uma outra pessoa, chegar para ele e falar assim, meu irmão, Jesus te ama e entregou a vida por ti. E nós temos essa oportunidade de não fazer. Às vezes a gente fala bem assim, não, negar a Jesus é só falar assim que não conhece. Você é evangélico? Eu vou na igreja. Eu vou na igreja. Está negando a Cristo? De uma certa forma você está negando Jesus. E Pedro, nesse texto ao qual nós falamos, Pedro ele foi avisado por Jesus. Fala o seguinte, Pedro, olha, antes que o galo cante, existem estudiosos, existem pessoas que falam que assim, que o galo aqui, eu sei que se você estudou esse texto, você deve saber, existem pessoas que falam que o galo aqui não era o galo mesmo, quando que nós conhecemos, que o galo aqui era uma trombeta. Nós já falamos que assim, a noite se dividia em 4 vigílias, de 6 às 9, de 9 à meia-noite, de meia-noite às 3, aí o galo cantava, e de 3 às 6. O que significava o galo cantar para alguns estudiosos, em alguns textos? Diz que quando o galo cantava, era uma trombeta que tocava naquele lugar para que houvesse a troca dos guardas reais. Para que houvesse a troca, guardas reais, não, os guardas romanos. Para que houvesse a troca. Comumente, os judeus, eles não criavam galinhas, não criavam galos. Mas os romanos, eles criavam. Só que
Jesus ele fala para Pedro o seguinte: olha, antes que o galo cante 2 vezes, se você parar para ler num outro texto, vai dizer o seguinte: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará. Então tem um texto que é esse mesmo conteúdo, fala que assim, que Pedro negou Jesus e o galo cantou. E aí Pedro nega de novo, e Pedro nega de novo, e aí o galo canta pela segunda vez. Então vamos ficar com esse pensamento aqui, que assim, que o galo que nós estamos falando é o galo que todos nós conhecemos. E aí, irmãos, já presenciou um cantar de um galo de manhã? Olha, eu acho que a maioria aqui, né, irmãos? A maioria sabe quando o galo canta. Quando o galo canta, o Jean falou todo dia lá na casa do Jean, ele é privilegiado. O Jean ainda tem isso na casa dele com a Jaqueline. A Jaqueline outro dia falou que os pássaros, ela às vezes acorda com os pássaros louvando a Deus. Olha que privilégio. Então, assim, como nós somos do Brasil, do interior, o que eu aprendi? Quando você é na roça, quando que o dia amanhece? O galo canta. Olha, o galo cantou, amanheceu um novo dia, não é dessa forma? Então, o galo significa, irmãos, para nós que somos da roça, para nós que somos do interior, o galo significa o seguinte, ó, é um alerta de que um novo dia começou. Quando começa um novo dia, é uma nova oportunidade que nos é dada. E não foi diferente nesse texto, irmãos. Nesse texto que nós estamos falando, como nós sabemos, o galo ele não vai cantar, apesar que tem um galo, alguns a gente até brinca, fala assim, que eles cantam, o relógio biológico dele está fora de horário, que às vezes eles cantam em horário distinto, mas o que comumente é falado é que o cantar do galo é no início da madrugada, no início do dia. No início do dia, quando o dia está raiando, ali é que o galo canta. Só que o galo canta de formas diferentes. O que pode significar na minha e na tua vida o galo cantar? Como eu falei, é um alerta de que uma nova oportunidade estava sendo dada. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós negamos a Cristo e o galo canta, e o dia amanhece, e a oportunidade é dada. E nós já vamos e negamos a Cristo novamente. E o galo canta, e nos é dada outra oportunidade, e nós vamos e negamos a Cristo novamente. E assim fazemos, e os dias estão se passando, e o galo está cantando, e o tempo está findando, e está vindo a hora de Jesus Cristo voltar, e nós estamos nesse ciclo vicioso de negar a Cristo. Falando o seguinte, não, o amor de Deus é infinito, Ele me perdoa. Claro. Eu creio nisso, que Jesus Cristo, Ele se entregou na cruz do Calvário para que eu e você tivesse vida. Mas que prática é essa que nós estamos? Que amor é esse que nós temos por Cristo? Que Ele entregou a vida. A Bíblia diz, João capítulo 3, versículo 16, diz assim, que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus. Irmãos, se nós continuarmos, presta bem atenção, eu não estou falando que você está fazendo isso. Eu estou falando que se nós continuarmos, quando eu falo se nós continuarmos, eu estou me envolvendo nesse grupo, negando a Cristo. O que vai acontecer? O que aconteceu com Pedro quando Jesus Cristo olhou para trás e viu o próprio Pedro? A Bíblia fala que ele se afastou. A Bíblia fala que ele chorou amargamente. A Bíblia fala que depois de um determinado tempo, quando Jesus aparece para aquelas mulheres, fala o seguinte, olha, vai, reúne todos os discípulos e chama Pedro também. Desculpe, irmão. A garganta falhando. Por que chama Pedro? Porque Pedro tinha negado a Cristo e tinha se envergonhado. Tinha se afastado. Pedro tinha se afastado da comunhão com os irmãos. Agora dando a coçar a garganta, irmãos.
nós pararmos para ler, versículo 54, Mateus. Lucas, capítulo 22, 54. Lucas 22, 54. Eu até repetir. Então, prendendo, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. Irmãos, nós estamos falando aqui de quem? Pedro. Quem é esse Pedro que está seguindo Jesus de longe? Olha as consequências de andar negando a Cristo. Esse Pedro que está seguindo de longe, como eu falei anteriormente, é o que falou que ia até a morte. Talvez pelo impulso de falar que ia até a morte com Jesus, a Bíblia fala que momentos antes, quando Jesus é preso no jardim de Getsemane, o que é que Pedro faz? Ele se atira na frente, arranca sua espada e corta a orelha de um homem. Pedro, ele está fazendo aquilo que ele falou assim, não, eu vou. O julgamento de Jesus Cristo diz que podia entrar uma testemunha. João entrou. Pedro ficou de longe. João seguia de perto. João foi perto. Pedro seguia de longe. Pedro olhava para Jesus de longe. O que eu quero falar, irmãos? Quanto mais nós nos distanciamos, quanto mais nós nos afastamos de Jesus, mais nós começamos a negar Ele com frequência. Uma das coisas que Pedro tinha aqui, eu e você talvez nós tenhamos, que se chama medo. Pedro estava com medo, irmãos. Pedro estava com medo de ser preso. Pedro estava com medo de talvez até mesmo ser morto. Pedro segue de longe. Casa ali, só tinha romanos. Só quem não era romanos que estavam ali eram os criados, eram os servos. E Pedro estava no meio deles e falou assim, olha, se eu estou no meio, se eu estou aqui no meio dos pecadores, eu vou me passar por um pecador. A Bíblia diz assim, bem-aventurado os que não se assentam nas rodas dos escarnecedores. Pedro, ele fez isso. Ele foi para lá, para o meio deles, sentou e tentou se passar por eles. Muitas vezes, eu falo, nós que somos jovens, a irmã falou aqui que, no conto das crianças, jovem com menos de 100 anos, todos aqui somos jovens com menos de 100 anos. Talvez para nós nos enturmarmos com um grupinho que nós somos, nós vamos nos moldando a eles. Seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja num grupo de amigos. E Pedro fez isso, se sentou junto com eles e falou assim, olha, eu estou aqui, eu vou me passar por um deles. Entende que Pedro, o medo de Pedro de confessar que era o servo de Jesus. Irmão, se Pedro simplesmente falando assim, olha, eu sou Pedro, eu andava com ele. Talvez eles expulsassem ele dali. A condenação era para Jesus. Nós sabemos que o propósito de Deus era com Jesus, não era com Pedro. Jesus, ele já sabia o que ia acontecer naquele momento. Tanto é que, como nós lemos em Mateus capítulo 26, ele falou, todos vocês vão fugir, todos vocês vão se escandalizar de mim. Os outros discípulos ainda fugiram. Para onde? Não se sabe. Pedro seguia de perto, João acompanhou o julgamento. Pedro seguia de longe, desculpa, e João acompanhou de perto. Por quê? Pedro seguia de longe. Com medo. Às vezes a gente fala o seguinte, a Jaqueline, é o que o James falou, ele não teria coragem. O medo, irmãos, às vezes ele nos impede de alcançar muitas coisas que Deus tem nas nossas vidas. Às vezes Deus fala o seguinte, olha, Vicente tem a capacidade de lidar com tal coisa. Mas o
o que bloqueia o Vicente de lidar com essas coisas? Eu não sou capaz. Eu não tenho capacidade. Irmãos, a Jaqueline até estava falando no ensaio. O Jonas, ele toca. E eu não sei se por medo ou por vergonha, ele não tocava. Ele não vinha aqui tocar. Quantos aí sabia que o Jonas tocava? 2 ou 3. Mas esse é um dom que Deus deu para ele, irmãos. A Maria veio aqui e ministrou sobre a oferta. E às vezes o medo nos bloqueia de fazer essas coisas. O medo, ele nos afasta do que Deus tem planejado para a nossa vida. Um outro aspecto está no versículo 55, Mateus. Pula para 55. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro com eles. Por quê? Acendeu-se o fogo. Estava frio. Muitas vezes, a frieza que nós temos, o medo que nós sentimos, nos leva à frieza. Por quê? Nós não praticamos. Nós temos o dom, nós temos o talento. Ah, não, eu não vou fazer não, eu vou ficar daqui de longe, eu vou ficar olhando. Deixa o Jamerson fazer. Deixa o Douglas fazer, eu vou ficar daqui. Isso vai gerando uma frieza. Frieza essa espiritual. Não estou falando frieza corporal, que era o que Pedro estava sentindo. Eu estou interpretando esse texto para nós. Como que eu posso dizer? Eu esqueci a palavra que eu falo. Esqueci como que é quando você. Conjecturando. Parafraseando. Muito bem, Vicente. Muito obrigado. Obrigado, Alex. Estou parafraseando esse texto para nós entendermos melhor. Porque se nós simplesmente olharmos e falarmos assim, ele se assentou perto do fogo porque ele estava com frio. O negar a Cristo, que eu falei anteriormente, que nós temos negado a Cristo, nos gera frieza. Frieza essa espiritual. E o que essa frieza espiritual vai fazendo? Nos afastando cada vez mais de Jesus Cristo. Aquele fogo que ardia, aquele calor que nós sentíamos, não sentimos mais. Aquela vontade incessante de estar na presença do Senhor, não tenho mais. Quer ver? Outro dia a Jaqueline falou. Outro dia, não sei se foi a Jaqueline, desculpa. Vicente, eu acho que foi Vicente. Às vezes a gente entra aqui, senta e o culto é simplesmente um ritual religioso. Às vezes a gente vem aqui simplesmente porque tem que ir para a igreja. A gente não vem aqui entregar o nosso melhor. Às vezes o grupo de louvor está aqui ministrando, louvando, exaltando o nome do Senhor, dando o seu melhor. E as pessoas estão ali embaixo assim. A Jaqueline falou que às vezes sabe o que ela faz? Ela chega a fechar os olhos para não se desconectar. O que é isso? Frieza espiritual. As pessoas não sentem mais aquele calor do Espírito Santo. Não sentem mais aquela vontade de estar na presença do Pai. Não, eu vou na igreja porque eu tenho que ir. Não estou falando que é o teu caso, tá? Estou falando que é o meu caso. Não vou falar de ninguém. Estou apenas ministrando aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para falar com a minha vida, para depois transmitir para a igreja. A gente vem para aqui simplesmente porque temos que o que é que eu tenho que fazer no domingo? Qual o meu compromisso de domingo? Ir para a igreja. Não trate como um compromisso. Trate o seguinte, que você vem aqui para dar o melhor para o Senhor. Qual é o melhor? É o teu louvor. É a tua adoração. É a tua ministração. É entregar. Eu falei no outro dia, o erro está nas pessoas quando eles vêm para a igreja para querer receber. Igreja não é lugar para você receber. Igreja é lugar para você ofertar. Ofertar o teu louvor, ofertar a tua ministração, a tua adoração a
Deus, porque só Ele é digno da minha e da tua adoração, irmão. E muitas vezes a gente vem aqui com um propósito diferente, com um propósito de receber. Com o propósito de receber, e não é esse o propósito. Uma outra coisa, está lá no versículo 56, Mateus. Do 56 ao 60. Onde vai falar que assim, que a criada reconheceu Pedro. E a criada, um outro servo, chega ao ponto de reconhecer ele e fala assim, tu, Jonas, tu é um deles, sabe? A tua fala de estar te denunciando. Muitas vezes, a gente até tenta negar, mas as pessoas conseguem ver o brilho que está em mim, que está em você. Percebem que o brilho que está nos meus olhos, nos teus olhos, é diferente. O mundo consegue ver isso. Fala assim, tu é cristão, né? Tu é crente. Não fala, no Brasil fala muito assim, tu é crente, né? E às vezes a oportunidade está aí. Você fala assim, eu sou um servo de Deus. Olha, que tal você... A Débora outro dia falou que assim, tem um amigo de trabalho lá que sempre fala que veio para a igreja. Ela falou que essa semana mesmo cobrou ele. Disse que falou para ele, falou assim, e aí, fulano? Tu não falou que um domingo desse você ia na igreja? Ele falou assim, eu tenho medo. Olha o que ele falou. Eu tenho medo. Ela falou assim, medo de quê? Eu tenho medo de cair lá. Essa pessoa que eu estou citando aqui, o Eliabe sabe quem é, já até conversou com a Ana Paula também a respeito disso. Ele cresceu e viveu dentro do centro de macumba. Ele fala que tem medo de vir aqui e dos demônios se manifestarem na vida dele. Eu falei para ela, quando ele fala isso para você, fala que se ele cair endemoniado lá, não é ruim para ele, não. É bom. Às vezes as pessoas têm medo. Não tem que ter medo. A pessoa cair aqui endemoniado é bom para ela. Sabe por quê? Porque tem eu, tem você, que nós vamos expulsar aquele demônio da vida dela. Então ele vai se manifestar, nós vamos expulsar. Só que aí a Bíblia fala aqui o seguinte, que saindo ele, nós temos que preencher esse local dentro da casa. Porque se não preencher, vai vir o quê? 7 vezes. Por quê? Porque vai encontrar um local limpo. Então assim, sempre que alguém fala assim, olha, eu não vou para a igreja não, porque eu tenho medo de cair. Não sabe por quê? Aí cabe a nós explicar, sabe assim, olha, quando há uma manifestação de demônios, nós expulsamos aquele, sai da tua vida. Então nós falamos assim, que essas pessoas têm medo. E muitas vezes nós, cristãos, nós temos medo. Posso dos irmãos? Uma certa feita, irmãos, eu tive uma oportunidade, o Jaqueline Eliabe conhece a nossa igreja, uma jovem que era do grupo de jovens, de adolescentes lá da igreja. Ela se afastou da igreja, entrou no mundo do homossexualismo. E ela chegou um dia na porta da igreja e, conversando comigo e com o Bruno, um irmão que ficava na porta também, se manifestou o demônio na vida daquela menina. E nós expulsamos e repreendemos na vida dela, na porta da igreja. Rolando lá dentro e ninguém nem sabia o que estava acontecendo lá fora. Eu e você estamos preparados para hoje, se houver uma manifestação de demônio na nossa frente, a gente repreender, a gente expulsar? Tem pessoas que têm medo, irmãos. Você não tem que ter medo, não. Você tem autoridade. A Bíblia diz que assim, quer nos dar o poder para expulsar demônios. O poder te é dado, você tem, eu e você, nós temos o demônio. Demônio, desculpa. Nós temos o poder de colocar a mão e expulsar esses demônios. Amém. Seja ele qual for as legiões. Mas assim, o poder não está no James, no Eliabe, não. O poder está no nome do nosso Senhor Jesus. Porque no nome de Jesus, todo joelho se dobrará, seja ele qual for. Então nos é dado o poder para expulsar demônios. Vamos seguir aqui, irmãos. Um outro aspecto
E às vezes nós negamos a Jesus Cristo através do engano, tentando enganar as pessoas através da mentira. Através da mentira. Sabe por quê da mentira? Jeremias capítulo 17, Mateus. Jeremias capítulo 17, versículo 5 e 5. Olha, assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O 9 agora, por favor. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Às vezes a gente acha que é bom. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia. Às vezes a gente fala assim, então eu não devo confiar no Jamerson, que não, maldito é o homem que confia no homem. Maldito sou eu por confiar que eu sou forte. Maldito sou eu por confiar que eu sou poderoso. Maldito sou eu por confiar que eu tenho autoridade. Não. O versículo 9 diz que enganoso é o coração do homem. Se nós estamos seguindo por esse caminho, nós estamos enganando-nos a nós mesmos. Nós estamos sendo como sepulcro caiado. Nós estamos bonitão por fora, mas por dentro estamos vazios. Estamos podres, fedendo. Tem um versículo que eu sempre gravei ele com a mocidade lá do Brasil. João capítulo 8, versículo 44, diz o quê? João 8, 44. Mateus, João capítulo 8, 44. Vós tendes por pai, olha que texto pesado. Vós tendes por pai ao diabo. Quem está falando isso? É João? É Pedro? Não, é o próprio Jesus Cristo, tá? Essas palavras pesadas são dos próprios Jesus Cristo para os fariseus, para os líderes religiosos e para o povo que se julgava bom, mas enganava. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, todas as vezes que eu e que você formos tentar enganar alguém, tentar ludibriar alguém, eu não estou falando com hipocrisia, estou falando com toda sinceridade. Lembra que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E quem mente é o quê? Filho do diabo. Vós tendes por pai ao diabo. É a Bíblia que está falando. Ele é o pai da mentira. Às vezes a gente fala assim, não, a mentirinha santa não dá nada, não faz nada. Queridos, cuidado, porque isso começa a levar uma frieza e daqui a pouco a gente começa a mentir, daqui a pouco a gente começa a mentir com tanta naturalidade. Eu tenho um irmão, a Débora sabe, o Eliaco conhece, às vezes a gente até brincava com isso. Ele mente tanto que até ele acredita na própria mentira. O Eliaco sabe disso. Por quê, Vicente? Mentir para ele é uma coisa natural. É uma coisa normal, já faz parte da vida dele. Então ele mente com tanta mentira, com tanta naturalidade, que até ele acaba se convencendo disso. Então nós temos que tomar cuidado, porque se nós começarmos com essas práticas pecaminosas, eu falei que isso são formas de nós negarmos a Jesus Cristo. Se nós começarmos com essas práticas pecaminosas, daqui a pouco a gente vai dar no nível que nós nem vamos perceber mais. Mas sabe o que conforta o meu coração? Está em João capítulo 21, Mateus, versículo 14 ao versículo 17. João 21, do 14 ao 17. Para nós encerrarmos. Diz assim,
já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Esse Jesus é o mesmo Jesus que alguns dias atrás tinha sido legado. Esse mesmo Jesus é o mesmo Jesus que há uns dias atrás tinha sido abandonado pelos seus discípulos. Esse mesmo Jesus é o Jesus que há alguns dias atrás olhou para trás e viu Pedro negar 3 vezes e falou assim: eu te avisei. Mas esse Jesus, ele não abandonou Pedro. Esse Jesus, ele não abandonou os seus discípulos. E esse Jesus, por mais que eu tenha praticado mentira, esse Jesus, por mais que eu tenha medo, esse Jesus, por mais que eu tenha frieza espiritual, ele não me abandona. Amém? Ele está aqui pela minha e pela tua vida. Quando eu falei que o que conforta meu coração é saber que mesmo Pedro negando Jesus, Pedro chorando amargamente, Pedro se entristecendo, tanto que sabemos que Pedro se isolou dos demais, Jesus Cristo aparece e fala assim: ó, vai lá, chama Pedro também. Eu tenho um negócio para tratar com ele. Pedro, olha, eu estou te dando a oportunidade. Tu me negou quantas vezes? 3. Então assim, 3 vezes tu declaraste que me negou. Agora 3 vezes tu vai declarar que me amas. E na terceira vez Pedro fala assim: Senhor, tu sabe de tudo. Tu sabe que aquilo que eu estava passando naquele momento era uma tristeza, porque eu estava vendo o Senhor preso. Senhor, eu te neguei porque o Senhor sabe que no meu trabalho está difícil. O Senhor sabe que o meu chefe me persegue. Então por isso que eu te neguei. Senhor, tu sabe. E Jesus Cristo, ele fala para Pedro assim: tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Então assim, a oportunidade nos é dada para declararmos que nós amamos a Jesus Cristo. Esquece o que se passou até agora. O galo cantou. Então é nos dada a oportunidade de mudarmos a nossa atitude. Antes eu tinha medo, hoje eu não tenho mais. Olha, o chamado de Deus na minha vida é para louvar, eu vou louvar. O medo nos gera frieza espiritual. E com isso nós vamos afastando de Jesus Cristo. Não, eu vou voltar, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo está aqui nessa noite para falar assim: ó, Fernando, tu me amas? James, Eliade, Jaqueline, Débora, Lucas, Alex, Vicente, Dayana, Fernando, Isa, Mateus, Douglas, Vanessa, Margarida, Jonas, Maria. Eu estou aqui, Pedro, em favor da sua vida. Tu me amas? Irmãos, o Senhor precisa que nós declaramos isso para Ele. Ele precisa ouvir da nossa própria boca. Jesus Cristo, para curar a mulher do fluxo de sangue, ele não precisava que ela declarasse: Senhor, foi eu que te toquei. Mas ele precisava ouvir daquela mulher: quem me tocou? A Bíblia fala que assim, que no momento que ela tocou as vestes de Jesus, o fluxo de sangue dela se estancou. Só que deixa eu te falar uma coisa. Você pode conhecer um pouco a respeito disso. Quando estanca, ela está curada?
Simplesmente se eu tive um corte e eu tampar, ele vai estancar o sangue. O estancamento não significa que está curado. Jesus Cristo precisou que ela declarasse: Senhor, foi eu que te toquei. Jesus Cristo, aí Jesus Cristo declara a cura e a salvação na vida daquela mulher. O que Jesus Cristo quer é ouvir da nossa própria boca. Sabe por quê? Porque Ele nos dá a oportunidade de falar, de louvar, de cantar, de adorar, de exaltar. E nós negamos essas oportunidades. Nós não cantamos mais. Nós não louvamos mais. Nós não adoramos mais. Sabe por quê? Porque nós estamos negando a Cristo através disso. Mas Ele está aqui nessa noite para falar assim: olha, tu me ama. Eu estou te dando uma outra oportunidade. Que nós não venhamos a desperdiçar essa oportunidade, irmãos. De louvar, de adorar e de exaltar o nome dEle. Amém? Se agradeça a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Quando os irmãos forem orar, orem pela minha vida, orem pela vida da minha família, orem pela vida da minha mãe que está doente, ela ia passar no médico. Também orem, irmãos, pela vida da minha irmã, que ela descobriu que está com um nódulo na tireoide e ela vai fazer o funcionamento. Acho que é funcionamento que fala. Ela vai fazer essa semana e eu creio que o Senhor tem vitória para a nossa família. Ela é também serva do Senhor. Então peço para que os irmãos orem em favor da nossa família. Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado.